Olá, eu sou a Carla Benevides e está começando mais um programa Argumento. O Senado deve analisar em breve a medida provisória que renova o programa de redução ou suspensão de salários e jornada de trabalho com o pagamento de benefício emergencial aos trabalhadores. Essa medida provisória já foi aprovada pela Câmara, mas os deputados fizeram várias alterações na legislação trabalhista. E é por isso que a gente vai conversar agora com o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Senador, muito obrigada por estar aqui conosco. Agradeço, Carla, esta oportunidade de falar de um tema que é muito caro. Eu tenho falado quase diariamente na tribuna do Senado das maldades, da crueldade da medida provisória 1045. No momento que estamos nos aproximando, devido à Covid, a 600 mil mortes. No momento que estamos ali pertinho de chegarmos a 15 milhões de desempregados, está 14 milhões,5, né? No momento em que nós poderíamos ter sem medo de errar, que em torno de 100 milhões de pessoas nesse país estariam implorando um auxílio de emergência porque não conseguem viver com dignidade, devido à situação, naturalmente, inclusive da inflação, onde produtos de primeira necessidade tiveram aumento nesse período de 30%, 40%, 50%, teve casos de até 80%. No momento que um bujão de gás ultrapassou os R$100, já tem cidades, estados, que está 117. A gasolina já está em torno de R$8. Vamos chegar ao quê? A R$10 em seguida. É nessa situação que eu estou muito indignado com essa MP 1045, porque ela tira só de um lado. Queria complementar, porque eu queria falar no plenário e não falei, e vou falar aqui. Veja, eu sou um apaixonado pela micro, pequena e média empresa, porque elas é que mais geram emprego. Mas se você analisar os últimos tempos de pandemia, nós no Congresso, e votei sempre favorável e também defendi. Buscamos recursos para os micros, médios e pequenos. Corretíssimo. Vou continuar buscando, defendendo, mas nós temos que pensar também nos empregados desses setores. Porque esses setores, as medidas que vêm só para tirar direitos deles. Já ganhava essa miséria que é parâmetro, queremos ou não, que é o salário mínimo. A maioria do povo brasileiro ganha salário mínimo, né? Que é um pouquinho mais do que R$1.000. Qualquer país mais civilizado é $1.000. $1.000, sabe que faz 1 por 5, daria R$5.000. Aqui, nós temos com nem R$200. Não chega a 200, não chega a $200 o salário mínimo no Brasil. Não chega a $200. Já tivemos $350 em épocas antes da pandemia. E agora acabaram com a política de evolução do salário mínimo, que era a inflação mais PIB. Tivemos o salário mínimo de $60, chegamos a $350. Voltou para $200. É nessa realidade que vem a medida 1045. Senador, eu queria que o senhor falasse das mudanças que foram feitas na Câmara. A ANAMATA, né, que é a associação que reúne aí os juízes trabalhistas, fez vários alertas que essas alterações elas precarizam as relações de trabalho. O senhor também já falou em plenário. Queria que o senhor explicasse que alterações foram essas que foram feitas lá na Câmara. Olha, primeiro dizer, diretamente no tema, eu fiz uma introdução, que é uma mini-reforma trabalhista e previdenciária. Isto é o conjunto da maldade. Como, por exemplo, diversos setores que têm hoje turno de 6 horas, que passarão a ser de 8 horas no mínimo. É o caso, por exemplo, dos bancários. Podíamos botar telefonista, jornalista, médico, dentista, advogado, músicos, aeroviários, aeronautas, engenheiro, por aí só. Então, só aqui ele sai de 6 para 8. E aqui pega todo mundo, praticamente, né? Podemos lembrar aqui do Fundo de Garantia. O Fundo de Garantia vai passar para 2 a 4 e, no máximo, 6%. Uma redução de mais de 50% do que é hoje, do que aquilo que ele teria de direito. Mas, que eu tenho numerado, é muita coisa, é 20 itens, né? Permite ao empregador comprovar perante o trabalho a existência de um acordo extrajudicial reconhecendo que o trabalhador abriu mão de direitos.
Lá diz que desde que seja um acordo individual, ele abre mão dos direitos, e aí pode entrar 13º, pode entrar férias, pode entrar horas extras mais 50%, e por aí vai. Tem um outro ainda, que é o tal de bônus. Olha, eu nunca vi isso. Agora tem pagamento de bônus no regime especial de trabalho incentivado. Então, ele não teria direito a nada e vai ganhar um bônus no fim do mês. De quanto será esse bônus? De R$1.000? De R$2.000? Ou de R$100? Mineiros agora poderão trabalhar não 8, mas 12 horas diárias. Trabalho no subsolo vai ser regido de uma forma tal que vai proibir que trabalhadores que sempre estiverem trabalhando lá, num regime normal, mas daí eles são tolhidos de trabalhar, porque o regime vai ser de 12 horas. Enfraquece a fiscalização do trabalho, e muito fala bem a ANAMATRA e outras entidades que são da fiscalização, reduz a possibilidade da imposição de multas administrativas, serão só judiciárias. Então, vou dar um exemplo. Tu chega lá, tu vê que tem uma situação que o trabalhador está ali, está à mercê de se acidentar. Poderá facilmente ali acontecer o chamado acidente de trabalho, que não há prevenção. Daí o fiscal tem que chegar lá e avisar, olha, esse cara não pode trabalhar aí dessa forma, que ele pode perder a vida ou ter uma sequela grave. Aí ele vai embora. Daí ele tem que voltar outra vez, aí vai ver que continua a mesma situação. Somente a partir daí que ele poderá multar. Aí o cara já perdeu o braço, já perdeu até a cabeça, já morreu. Afasta o sindicato, um dos outros pontos que eu acho gravíssimo, da negociação coletiva e fortalece a negociação individual. Quer dizer, vale mais a individual que a coletiva, quando o que tem que valer acima da individual, hoje é a coletiva. Fortalece o trabalho intermitente, aquele que diz o seguinte, o trabalhador fica em casa e eu chamo ele para a minha empresa, vou dar um exemplo, né? Claro, eu não sou empregador, e ele vai trabalhar 3, 4 horas. Eu pago 3, 4 horas e ele vai para casa. Ele vai receber as horas trabalhadas durante aquele período, sem os outros direitos que ele teria se trabalhasse, digamos, 5 dias por semana, 4 dias por semana. Ele fica à disposição do empregador e vai ganhar algumas horas durante o mês, que vai ser bem menos que o próprio salário mínimo. Senador, o senhor já publicou nas suas redes sociais, já falou sobre isso também, que essas alterações, elas dificultam o acesso, inclusive, à justiça. Em que ponto que isso fica bem evidente? Olha, fica evidente, como eu te falava aqui, num outro ponto que eu falava, porque quando você diz, olha aqui, é esse ponto aqui, eu estava procurando aqui, que eu estou aqui com mais de 20 pontos na mesa. Limita o acesso à justiça do trabalho nos juizados especiais, federais e na justiça comum, para pessoas de baixa renda inscritas em programas sociais e governo federal. Por quê? Porque agora você vai ter que pagar. Você, por exemplo, vai entrar numa ação contra a Previdência. E aí, quem é que paga o perito hoje? Você entra com a ação, é feito os peritos do trabalho para ver se você tem ou não direito àquele benefício. Daqui para frente, você tem que pagar o perito. Calcule, você está demitida, entra com uma ação para buscar um direito, você tem que pagar o perito. Como é que você vai pagar o perito se você está sem salário devido à situação que se encontra? É uma situação drástica. Esse é o exame, é o exemplo mais forte. Exame pericial e ações previdenciárias. A realização do exame pericial, quando necessário, ocorrerá antes da citação e será adiantado o pagamento dos honorários do perito. Ou seja, eu tenho que antecipar o pagamento do perito e depois, se eu perder a ação, eu fico mais endividado do que eu estava antes. Isso inibe ao trabalhador de entrar com ação na justiça. Senador, o senhor já disse que pretende impugnar essas matérias que são estranhas à MP 1045. Como que o senhor pretende fazer isso? Pedir essa impugnação? Já fizemos isso em outras oportunidades. A maioria aqui são estranhas, porque nós tínhamos um acordo entre nós, senadores e deputados, que só votaríamos matérias relevantes, urgentes, relacionadas à pandemia. E aqui nós estamos vendo que isso tudo que eu falei não tem nada a ver de fazer reforma trabalhista num período como esse. Então entraremos junto ao presidente do Senado com as chamadas impugnações de tudo isso que eu falei aqui. Mas qual é o meu problema que nós estamos vendo?
que a Câmara não está respeitando mais nada. Nós tivemos uma outra medida provisória que nós fizemos umas 20 alterações, entre elas impugnações. Acontece que a MP voltou para a Câmara e a Câmara dos Deputados simplesmente desconheceu e reintroduziu todas as impugnações, que vai ter que levar nós a uma ação no Supremo Tribunal Federal. Então, faremos as impugnações, faremos destaques, estou propondo uma sessão de debate, haverá uma reunião de todas as centrais sindicais com o próprio presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que os receberá, com certeza, já confirmou que os receberá. O ideal dessa medida provisória para evitar essa posição da Câmara de reintroduzir os temas seria fazer o seguinte: primeiro, deixar caducar e não votar. Deixar caducar e não votar. A outra possibilidade que alguns parlamentares levantam, fazer a impugnação e mandar para a sanção daí. E não que quando você faz muita impugnação e muitos destaques que tem que ser feito aqui para mudar o texto, ela volta para a Câmara. E a Câmara pode reintroduzir tudo outra vez. Uma opção seria impugnar a maioria dos artigos que são o que a gente chama de jabuti, aí mandar para a sanção. É como se fosse uma aprovação daquela forma que se faz com algumas propostas de emenda constitucional fatiada. É o único jeito de nós evitar que a Câmara não tenha cumprido os acordos que é feito com o Senado. Quando é alterado no Senado, volta para a Câmara, mas as impugnações não seriam mexidas. Poderiam ser mexidas, sim, nos destaques que, porventura, nós temos votado e introduzido matéria que há discordância por parte dos deputados. Senador, haveria possibilidade, por haver matérias estranhas ao objeto da medida provisória, de devolver a MP, como já foi feito em alguns outros casos? O problema nesse estágio que está nesse momento já não é mais possível, porque ela já foi aprovada na Câmara e já está no Senado agora. Então, já chegou no Senado, o que nós fazemos, porque ela caduca o dia 7 de setembro. Devido ao filme de horror que ela representa contra os vulneráveis, contra os aprendizes, contra os jovens, contra o deficiente, contra os idosos, porque quando ela arrebenta, que aqui não vai diminuir muito as contribuições para a Previdência. Então, por isso que é um ataque também à Previdência. Quando você diminui, quem é que vai pagar a Previdência amanhã depois? Amanhã depois eles virão com a capitalização. É que ninguém mais tem direito à Previdência Pública. E o que é a capitalização? Essa medida, por incrível que pareça, 1045, ela aponta para a capitalização. Cada um vai ter que fazer a sua poupançazinha e, quando se aposentar, o dinheiro dele é aquele lá. Bom, para isso eu não preciso, então, fazer uma reforma. Eu faço a minha poupança hoje, se eu quiser, qualquer um que está nos assistindo, se tiver condição. Mas num país como o nosso, né, onde 100 milhões passam necessidades, que não tem uma alimentação adequada, e estão desesperados acima, procurando esse auxílio aí, que fica em média em torno de R$250, tu calcule uma situação como essa. Por isso que eu entendo que o melhor caminho nesse momento seria não votar. Ela perderia a vigência a partir do dia 7 de setembro. Seria um que a gente chama de caducar. Ou, se não, rejeitar na íntegra. Tá certo, senador. Vou agradecer muito a sua participação aqui conosco e já convidá-lo para um próximo argumento aí para a gente continuar falando sobre isso. Voltarei. E eu quero agradecer a você também. Obrigado, que nos assistiu. Esse programa já está disponível na internet, senado.leg.br/TV e também no nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua audiência e até o próximo argumento.